Vamos lá, continuar, tá? Sobre essas duas fases biológicas que acontecem com as mulheres, tá bom? A gente vai dar ênfase no climatério e na menopausa, tá? Então, o que seria essas fases biológicas da vida? Primeiro, elas são fases biológicas, ela não é um processo patológico, não são doenças. É uma fase a qual todas as mulheres vai estar passando, tá bom? Então, essa faixa etária que pode estar acontecendo no climatério e a faixa etária da menopausa são distintas. Então, vamos lá pelo conceito de cada um. O climatério, ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica da vida que compreende a transição entre, tá? Qual é essa transição aqui? É a transição entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo, tá? Então, ela vai estar acontecendo em uma média, tá bom? Na faixa etária de 40 a 45 anos, em média. Vai depender do organismo de cada mulher, tá? O climatério, ele é uma fase que ele vai estar acontecendo e acontece o que nessa fase? A diminuição do estrogênio, né? O estrogênio é um hormônio produzido pelo organismo da mulher, tá bom? E esse climatério, ele vai estar diminuindo o estrogênio, tá? E também a progesterona, né? Que são fabricados nos ovários. Então, na medida que esse hormônio, existe a queda desse hormônio, o que que vai acontecer? Vai ter vários sintomas, né, no corpo dessa mulher. O corpo dessa mulher, o organismo, ele vai responder a essa queda brusca de hormônio, tá bom? A menopausa, por sua vez, é o marco dessa fase e corresponde ao último ciclo menstrual espontâneo da mulher. É o último ciclo, tá bom? Espontâneo da mulher. Vai estar acontecendo também, independente, não dá para fugir dessa fase, vai estar acontecendo também, tá certo? Então, são duas fases biológicas, tá? Não são doenças. A menopausa, ela pode acontecer a partir de 48 aos 50 anos, vai depender também. Existe essa queda de hormônios, existe uma transição de transformações, onde o corpo dessa mulher vai responder com vários sinais e sintomas, tá? Vários sinais e sintomas, tá certo? E essa mulher, por sua vez, algumas precisam de medicamento, principalmente nessa fase aqui da menopausa, outras não precisam, tá? Mas o certo é ser acompanhada pelo médico. Assim também como na questão do atendimento da UBS, como eu falei no início, tá? Esse acompanhamento, esses aspectos ginecológicos, essas consultas de rotina, você pode estar se consultando, né? E pode estar sendo avaliada, solicitada exames para estar vendo taxa de hormônio e ver como esse comportamento vem acontecendo, né? Em relação ao climatério e à menopausa, vamos ver aqui em relação aos sinais e sintomas, tá? E o que realmente seria por características. A menopausa é o último ciclo, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês para tentar melhorar. É o último ciclo menstrual, tá? Ela só é reconhecida após 12 meses do seu início, tá bom? Ela começa, tipo, você pode ter alguns sintomas. Quando começar os sintomas, não quer dizer que já começou na menopausa. Tem que ser 2 meses, 12 meses desses sintomas para daí tá contando como essa fase da menopausa. Por isso que ela pode acontecer de 48 a 50, vai depender do organismo, tá certo? E o climatério? Ele vai ter outras características, tá? Nós vamos ver aqui, ó. A fase indeterminada, tá? A transição entre o período, vamos tentar marcar aqui para vocês. A fase indeterminada, tá? Vamos tentar marcar aqui. Fase indeterminada, a transição entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo, né? Que é esse parâmetro, esse conceito, onde o climatério vai definir
E os sinais e sintomas podem ser transitórios e não transitórios, que a gente vai estar abordando. Quais são esses sinais e sintomas transitórios? São a mudança do ciclo menstrual e a sintomatologia, tá bom? Que acontece. Então, os transitórios, eles são essa mudança desse ciclo e sinais, né? Que vão tá aparecendo ou não essas mudanças, tá? E os não transitórios são os fenômenos atróficos, distúrbios metabológicos ou do lipídico ou ossos, né? Então, os transitórios, não transitórios, eles são esses fenômenos, ou seja, distúrbios no metabolismo, tá? No sistema, tá bom? No sistema do corpo humano, tá certo? E os transitórios já vai ser essa mudança do ciclo, tá bom? Aí, na fase aqui do climatério, nós vamos ver algumas fases, como pré-menopausal, perimenopausal, menopausa e pós-menopausal, tá? Nós vamos ver essas fases do climatério. A pré, tudo que começa com pré, vocês vão lembrar que é antes, né? É uma transição no período reprodutivo para o não reprodutivo, tá bom? Essa transição que vai acontecer, não reprodutivo e do período reprodutivo. A perimenopausal é o primeiro estágio do climatério, que antecede a menopausa, tá? O perimenopausal, pério vai ser antes o primeiro estágio, tá? Que antecede a menopausa. A menopausa já é relatado o último ciclo, né? Como a gente já mencionou anteriormente. E o pós-menopausal, tá? Ele vai se caracterizar como após o evento da menopausa, que pode continuar os sintomas ou não necessariamente, tá bom? Em relação ao climatério, quais são os sinais e sintomas? Daqui é bem importante para que vocês venham estar diferenciando, tá bom? O que acontece, o que é em cada um, tá bom? Então, no climatério, a gente pode estar observando nas mulheres, tá? Uma insônia, uma má qualidade do sono e suores noturnos, tá bom? Como acontece uma queda desse hormônio, do estrogênio, da progesterona, ele vai mexer com todo o metabolismo feminino, tá? Vai ter insônia, vai dar uma má qualidade no sono, não quer dizer também que todas vão ter. Esses sinais e sintomas é de uma forma geral, alguns têm todos, outras não têm nenhum, outras têm 2 ou 3, tá bom? E esses suores noturnos também, tá? Ela vai ter essa sudorese. Ondas de calor repentina. Quem nunca ouviu falar na menopausa do calor da menopausa, né? Esses suores, a irritabilidade, tá? A falta de paciência, o estresse. Outras, como acontece essa queda de hormônio, outras vai desenvolver a depressão, outras vai estar desenvolvendo a ansiedade, tá bom? Vai estar aumentando também a dor de cabeça automaticamente. Na dor de cabeça vai acontecer o quê? Uma falta de concentração, tá? A diminuição do libido é muito característico mesmo. Acho que todas sabem o que é, né? Essa característica do libido, né? Que é relacionada ao desejo sexual, que ele diminui, né? Existe também essa diminuição do prazer, tá bom? E alterações do metabolismo, tá? Ou pode estar emagrecendo, ou pode estar engordando, mas essas mudanças são bem características no climatério, tá bom? Então, esses são os sinais e sintomas bem característicos. Aí, da menopausa, esses sinais e sintomas, né? Existe também esse ressecamento, tá? Na parte íntima, né? Em relação à lubrificação, a queda de cabelo, né? O hormônio vai estar causando isso também, pele seca, tá? Vai ter também, ó, queda de cabelo, a pele seca e ondas de calor, né? Que vai ter também esse aumento da temperatura, a sensibilidade nos seios, tipo aquele mal-estar no início da menstruação, né? Que a mama fica sensível. A redução do libido, né? Vai estar diminuindo o desejo sexual também. Essa questão, ó, da avaliação, da lubrificação, melhor dizendo,
da vagina. Esse vai ter arritmias, tem um, né, que vai estar dando um aceleramento na frequência cardíaca, ou pode desenvolver uma arritmia, ou taquicardia, aquele aceleramento de repente, tá? Sem muito esforço. Problemas digestivos, né? Ela pode ter constipação, pode ter um quadro de problemas de diarreia também, tá? E necessidade constante de urinar, tá? São algumas características da menopausa, tá certo? E algumas características aqui do climatério, tá bom? Que a gente vai estar vendo aí. A prevenção do câncer do colo uterino e da mama, né? São 2 tipos de câncer, né? De patologias que acontece muito, né? No público feminino, sendo que câncer de mama também pode acontecer em homens, tá? Somente o câncer de mama pode estar acontecendo em homens, né? São raros, mas pode estar acontecendo, não é impossível. Mas aqui a gente vai falar da saúde da mulher, tá bom? Então, qual seria a forma da gente estar prevenindo, o que seria, tá? Então, vamos lá. O câncer do colo uterino constitui um dos grandes problemas de saúde que atinge mulheres em todo o mundo, sendo os países em desenvolvimento responsáveis por aproximadamente 80% dos casos, né? Então, é uma porcentagem muito grande, né? Nos países em desenvolvimento são 80%, né, dos casos. Deixa eu marcar aqui, de outra forma, fica melhor. 80% dos casos, tá bom? Lembrando que existe uma infecção sexualmente transmissível chamada HPV, tá? Depois a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre ela, que ela é responsável por 90% dos casos de câncer no colo uterino, tá? Que são lesões que acometem o útero, tá bom? Essas lesões, elas são visíveis no Papa Nicolau, tá bom? Que é a citologia, tá? Esquece o nome prevenção, é a citologia ou exame Papa Nicolau, que é feito na UBS. A coleta é feita somente pela enfermeira, tá? Enfermeira, curso superior, tá certo? E pelo médico, tá bom? Esse exame é feitinho na UBS, manda pro laboratório, tá bom? A lâminazinha para ser avaliada e dá para ser visível lesões. Se tiver essas lesões, após a avaliação, o médico pode estar solicitando outros exames, como a colposcopia, tá bom? Para estar avaliando esse colo uterino e até mesmo a biópsia, tá certo? Então, diante desse quadro, o enfermeiro, assim como os outros profissionais de saúde, devem atuar na sensibilidade das mulheres para a realização do exame de citologia oncológica ou autoexame de mama, tá? Então, a UBS, na enfermagem, trabalha muito com a ação de saúde. Quando fala que o enfermeiro, aqui, ó, ele deve estar sensibilizando essas mulheres para a realização da citologia e do autoexame. Por muitas vezes, as mulheres não sabem a importância de fazer o exame Papa Nicolau, de como fazer um exame das mamas, né? A mulher ela tem que conhecer o próprio corpo, a mulher ela tem que se tocar, a mulher tem que saber para ela perceber quando existe alguma coisa e não esconder. Questão tipo de um corrimento, de uma inflamação, de uma dor pélvica, tem que ser falado, tem que ser avaliado por profissional de saúde, né? Tem que procurar a enfermeira do postinho, para a enfermeira indicar como fazer. Eu falo mais enfermeira pelo fato da enfermagem, ela está mais próxima do paciente. Na disciplina seguinte, a gente vai ver sobre isso, de teoria e prática de enfermagem. A enfermagem tem esse objetivo, ela está mais próxima, esse cuidado, essa atenção, essa orientação. E na UBS trabalha muito isso, a promoção, a prevenção, trazer para a população a importância desse se cuidar, a importância de estar frequentando o médico. A gente não frequenta o médico, a unidade de saúde, só quando